Olá, querido aluno, a paz. Bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de formação de educadores cristãos. Estamos estudando psicologia, trabalhando o tema inteligência emocional. Dentro desse tema, hoje vamos falar sobre pensamentos, a importância dos pensamentos para uma boa gestão emocional. E a título de ilustração, eu trago aqui um trecho, um pedaço da história do profeta Elias, onde nós vamos perceber como a qualidade dos pensamentos dele acabou por interferir na sua resposta de obediência a Deus. O trecho que nós vamos ler está lá em 1 Reis, capítulo 18, entre os versículos 1 a 22. Vou destacar alguns versículos. Então, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Quando Obadias estava a caminho, aí pulamos para o versículo 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, eles faziam jurar que não conseguiram encontrar-te. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Versículo 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Versículo 22. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora eu vou ler um outro trecho, 1 Reis, capítulo 19, 13 e 14, diz assim: Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. No entanto, versículo 18, pulando do 14 para o 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Essa passagem aqui ela é muito conhecida no nosso meio, muito popularmente nós falamos sobre como lidar com conflitos emocionais, ali com a maneira como Deus lidou com Elias, que teve uma espécie de burnout após um evento de forte impacto emocional, mas aqui eu gostaria de me concentrar, de chamar a tua atenção para as qualidades do pensamento, dos pensamentos de Elias. Então Elias ele era um profeta poderoso, sem dúvida, ele era um homem corajoso. Mesmo diante de um ambiente tão hostil, ainda assim, ele estava pronto para responder com obediência a uma ordem do Senhor. Apresenta-te a Acabe. Sempre houve, sobre a vida de Elias, um risco de morte iminente, que não era ignorado por ele. Ele sabia o quanto Acabe estava indo atrás dele com um sangue assassina, querendo matá-lo. Tanto que Obadias fala disso com ele. Apesar de corajoso e pronto para enfrentar um risco de morte iminente, a percepção da realidade por parte do Elias estava comprometido por uma distorção no pensamento dele. Essa distorção no pensamento dele era tão forte que chegava a ponto dele ignorar evidências presentes que contradiziam o seu entendimento.
ele acreditava que ele era o único e o último profeta de Israel, mesmo diante da fala de Obadias. Então Obadias fala para ele que ele preservou, enquanto Jezabel matava os profetas, ele preservou 100 desses profetas, 50 em cada caverna. Então Elias tinha uma ousadia tamanha, a ponto até de ridicularizar os profetas, os sacerdotes de Baal, diante de toda a comunidade das autoridades de Israel. Elias foi poderosamente usado pelo Senhor, no entanto, diante da ameaça de morte de uma mulher, de Jezabel, Elias paralisa e foge. Depois nós vamos ver o Senhor usando o profeta Eliseu para concluir a obra de confronto ali à idolatria que era necessária em Israel. Então, é claro que existe uma dimensão espiritual em tudo isso, né? Sabemos que Jezabel tinha, né, um espírito de intimidação ali, existia uma questão, uma demanda de intimidação muito forte espiritual, mas a gente não pode ignorar todo o contexto emocional que Elias estava para compreender esse tipo de falta de força emocional para perseverar no posicionamento de obediência a Deus. Então Elias ele estava enfrentando, lidando com um esgotamento físico e emocional. Atualmente nós temos a palavra burnout para nomear esse tipo de esgotamento. Burnout é uma palavra originalmente que vem da aviação e significa a queima completa do combustível do avião. Então, quando o avião entra em burnout, é porque queimou totalmente todo o combustível que tinha. Então, Elias estava enfrentando um momento de esgotamento, de burnout. Toda a energia que ele tinha ali, ele viveu, ele usou ali naquele evento em que Deus fez cair fogo do céu ali do confronto, em que ele confrontou os sacerdotes de Baal. Ele tinha uma distorção severa no pensamento. Ele acreditava e ele insistia em afirmar, mesmo diante da informação de Obadias, que ele era o último profeta vivo em Israel. E isso compromete muito emocionalmente uma pessoa, porque faz a pessoa se sentir inútil e solitária em isolamento emocional. Esse tipo de pensamento de que ele era o último profeta vivo em Israel, gerou nele pensamentos de desespero. Então, o medo que ele sentiu e a exaustão unidos distorceram a percepção da realidade. E aí isso vai gerar um padrão de pensamento de desespero e até de desejo pela morte, né? Ele fala, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Além de ter que lidar com uma forte frustração. Então, naturalmente, Elias, a Bíblia até mesmo diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Elias, com certeza, nutria uma forte expectativa. Quem não teria essa expectativa após uma manifestação, uma demonstração de força tão poderosa do Senhor, fazendo cair fogo do céu? É claro que ele esperava minimamente, né, que Jezabel ficasse ao menos atordoada, mas a Jezabel estava completamente furiosa e ameaçando ele de morte. E aí, essa desconexão, a frustração é um pouco disso, né? Desconexão entre o esforço e a realidade. Então, ele acreditou que o povo se converteria, que Jezabel seria vencida, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Por isso, queridos irmãos, dar atenção aos nossos pensamentos é muito importante na gestão emocional, porque os nossos pensamentos podem nos fortalecer ou nos enfraquecer emocionalmente. E aí eu quero trazer aqui para você um conceito que penso que é muito valioso da terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que eu uso na clínica, que é o modelo cognitivo. O modelo cognitivo vai nos dizer que não são as situações que geram os nossos comportamentos. Não existe esse padrão, né? Uma situação gera tal tipo de comportamento em qualquer pessoa. Na verdade, não. O modelo cognitivo vai nos dizer que entre a situação e o comportamento existem os pensamentos. Então, ocorre uma situação, dependendo do pensamento que eu tenho a respeito daquela situação, eu vou ter um tipo de resposta
comportamental, um tipo de reação fisiológica, então meu corpo vai reagir de uma determinada forma, eu vou ter um padrão de resposta emocional, vivido subjetivamente, interno, e um padrão de resposta comportamental. Eu vou ter um tipo de reação. E aí, aplicando esse modelo à situação que Elias viveu, a gente poderia colocar algo como algo dessa maneira. A situação, né? A situação era a ameaça de Jezabel após a morte dos sacerdotes de Baal. O pensamento de Elias: mataram todos os profetas à espada. Eu sou o único que fiquei. A emoção, então, que Elias vai sentir é de medo, de isolamento, de desesperança, de desespero. E aí isso tem uma reação fisiológica, provavelmente tremor, sudorese, dor de barriga e uma resposta comportamental. Ele vai então se levantar para escapar com vida e pedir a morte para si diante de Deus. E aí a pergunta que eu faço a você, querido irmão, é: qual é o contexto que nós estamos vivendo hoje que está nos impelindo a ter uma reação desalinhada com a realidade, com o propósito de Deus para as nossas vidas, por causa da nossa falta de habilidade de gerenciar os nossos pensamentos, de tomarmos contato com os nossos pensamentos e com as nossas emoções? Isso que acontece provavelmente com você, que acontece comigo, acontece também com os seus alunos. No caso de Elias aqui, a sua percepção comprometida, distorcida, levou a ele um pensamento incoerente com a realidade. A realidade não condizia com os fatos. Aquilo que ele tinha, a percepção dele não condizia com os fatos. E isso acabou comprometendo o exercício do seu chamado profético. E aí, queridos irmãos, o desafio para crescermos em inteligência emocional é justamente o de aprendermos a termos autogestão, a crescermos na autogestão das nossas emoções. Você lembra? Lá na primeira aula eu falei sobre isso. Autogestão é o governo de si. Porque a maneira como nós lidamos com as nossas emoções é uma herança que nós trazemos da nossa família de origem. Como eu disse lá na primeira aula, dos 0 aos 7 anos, a criança internaliza as crenças fundamentais que vão nortear esses pensamentos, né? Os pensamentos que estão aqui na nossa cachola, os pensamentos automáticos, eles partem de crenças intermediárias, que são verdades internalizadas, especialmente nessa fase de 0 aos 7, de 7 aos 12. Então, são crenças internalizadas que se sustentam em cima de crenças fundamentais, crenças raízes geradas nessa fase. Só que agora nós fazemos parte de uma nova família. Então, tudo que nós sabemos ser quando nós chegamos no corpo de Cristo, quando nós chegamos à igreja, é sabermos o que é ser filho da nossa mãe e do nosso pai. Você sabe o que é ser filho da sua mãe, né? Minha mãe é Hilda e Senibaldo. Eu só sabia o que era ser filha deles. Então, muito mais do que conhecermos a palavra de Deus a fim de obedecermos a Ele, Deus também deseja mudar o nosso padrão de mentalidade. Elias não tinha acesso a algo que nós temos acesso, uma tecnologia espiritual, né? Nós temos a natureza de Cristo vivendo em nós temos a pessoa do Espírito Santo, nós temos toda uma proposta bíblica belíssima de transformação de mentalidade, de uma mentalidade humana para uma mentalidade espiritual, e nós precisamos aprender com Jesus o que significa fazer parte dessa nova família. Efésios 1, 5, 6 diz que e nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, aquilo que fazia muito sentido na nossa família de origem, aquilo que eu aprendi sobre eu mesma, sobre o mundo e sobre as pessoas, agora precisa ser revisitado, precisa ser reorganizado à luz do relacionamento com o Pai e à luz do nosso relacionamento com Jesus através do ministério do Espírito Santo por meio da palavra.
Por isso, nós precisamos de uma nova forma de pensar a respeito do mundo, o que vai impactar diretamente na nossa maneira de nos sentirmos e de nos comportarmos. Portanto, os gatilhos são, como eu falei lá na primeira aula, né? Os gatilhos são preciosos e importantes porque sinalizam para nós áreas que ainda demandam cura, restauração, renovação, transformação, atualização de mentalidade. De uma mentalidade natural, que a gente aprendeu na casa dos nossos pais, por uma mentalidade espiritual que a gente vai aprender com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, e com o Pai. E aí eu trago aqui para você algumas distorções cognitivas. Isso que Elias viveu, não é só Elias que vive, também pode acontecer com a gente. A psicologia estuda algumas distorções cognitivas muito comuns, especialmente vivido por pessoas ansiosas. Vou trazer apenas algumas, tá? Catastrofização. O que é catastrofização? É aquela pessoa que só prevê desastres acontecendo no futuro e desconsidera qualquer possibilidade de dar certo. Então acontece uma coisinha desse tamanho aqui e a pessoa ela já imagina um cenário de catástrofe, ela tem certeza que tudo aquilo que ela acredita vai acontecer. Sei lá, o chefe fala com ela, o RH manda uma mensagem para ela dizendo, olha, vem aqui falar comigo, a gente tem alguma coisa aqui que a gente precisa resolver com você. E a pessoa já pega aquilo e já passa ali o final de semana inteiro imaginando o que aconteceu, porque ela vai ser mandada embora, e o que ela vai fazer depois que ela for mandada embora, como é que ela vai sustentar os filhos, e como é que, sem plano de saúde, enfim, ela vai viver ali uma catástrofe na cabeça dela. E no final, o RH só queria dizer para ela que o salário dela vai ter uma mudança ali, uma alteração, ela vai ter até aumento salarial. Mas não importa se aquilo se concretizou ou não, porque o cérebro não sabe diferenciar realidade imaginada, realidade virtual, de realidade concreta. Então, internamente, o seu corpo já foi completamente exposto a toda aquela dinâmica que eu te expliquei sobre ansiedade e estresse, o eixo HPA, né, o eixo do estresse, todos os hormônios, cortisol, adrenalina, já foi tudo liberado no corpo dela e assim ela acaba sustentando uma mente ansiosa que expõe o corpo dela a algo que o corpo dela não foi preparado para viver e isso pode comprometer severamente, além da sua saúde emocional e mental, pode desenvolver um transtorno de ansiedade por causa disso, mas também a sua saúde física. Uma outra distorção cognitiva é a leitura da mente. Então, a pessoa ela vê uma situação e aí ela faz suposições de acordo com aquilo que ela imagina e aí ela tem certeza que aquilo ali é o certo, ainda que não haja nenhum tipo de evidência. Então, ela vai, por exemplo, dar uma aula e vê alguém, sei lá, cochichando no ouvido da outra e ela tem certeza que ali naquele momento elas estavam falando mal dela, falando mal da roupa dela. Como é que ela sabe disso? Ela sabe disso por causa dessa distorção cognitiva, que é a leitura da mente, que dá convicção a ela que ela sabe exatamente do que estava sendo dito ali naquele cochicho, quando de repente a irmã podia simplesmente estar comentando do brinco da irmã que estava dando aula, que era belíssimo, tá? Desqualificação do positivo, muito presente. Essa distorção cognitiva está relacionado com as pessoas que desvalorizam uma experiência positiva. Uma experiência positiva como se ela fosse trivial e sem importância. Então, quando algo bom acontece, ela considera, isso aqui é completamente sem importância, trivial. E aí, isso faz com que essa pessoa ignore suas ações, as suas conquistas, e ela acredita que os resultados obtidos não são da sua própria autoria ou não são nada além do que suas obrigações. Olha, no universo de mulheres, isso aqui está repleto. Toda vez que ela faz alguma coisa ruim, ela se autopune, ela se autocritica, ela se auto-chicoteia, né? Que eu uso esse termo, se auto-chicoteia. E aí, quando a evidência traz coisas boas, coisas positivas que ela fez, que deu um resultado bacana, ela, não, mas isso não era mais do que minha obrigação, isso não é nada, isso é sem importância, isso é trivial, e ela acaba não celebrando aquele momento e desfrutando daquilo, né? E trazendo isso para a sua realidade interna, o que compromete a sua saúde mental e emocional, porque nós precisamos celebrar as boas coisas que nos acontecem. Isso, infelizmente, também é uma distorção cognitiva.
Existem vários outros, mas por hora eu vou deixar esses aqui a título de exemplo e eu aguardo, espero você na próxima aula para continuarmos esse assunto. Forte abraço, tchau, tchau!